A maior conversa que o falso profeta ele usa para enganar os simples é dizer que Deus está usando ele. Pode prestar atenção. O verdadeiro profeta de Deus, ele está preocupado em chamar sua atenção para a palavra. O verdadeiro profeta de Deus, ele quer mostrar a você o que Deus já revelou na palavra. O verdadeiro profeta de Deus, ele trabalha principiado na palavra. É a palavra que guia ele. Na ministração, no ensino, na orientação. Agora preste atenção. Os falsos profetas, a preocupação dele é chamar sua atenção para ele, não é para a palavra. O trabalho dele é mostrar que Deus está usando eles. Eles querem se fazer autoridade de Deus para vocês. Os falsos profetas não têm intimidade nem compromisso com a palavra. Eles usam o argumento de que Deus mandou dizer, mandou revelar, mandou entregar, que Deus está decretando, porque Deus mandou ele fazer isso e aquilo outro. Eles, os falsos profetas, podem prestar atenção. A conversa deles é: Deus está me revelando, Deus me deu uma visão, Deus me manda te dizer, Deus manda entregar, Deus está decretando. Essa é a conversa dos falsos profetas. E se você analisar, eles não têm intimidade nenhuma com a palavra. Eles nem a palavra usam. Eles usam a revelação dele e começam a falar um bocado de coisa da imaginação deles, dizendo que é Deus falando. E vocês, não sendo prudentes, não vigiando, vivendo como um menino levado por todo o vento de doutrina, pelo ensinamento de homens enganadores, que falsificam a palavra, estão em maldição, amados. Estão no anátema. Está aí. O mundo hoje é moda dizer que é de Deus. Todo mundo se diz que é de Deus. Todo mundo diz que está sendo usado por Deus. Todo mundo hoje está abrindo um espaçozinho e dizendo ali: aqui é a casa de Deus, casa de revelação, casa da bênção. Virou moda ou não isso aí? Virou moda ou não? Todo mundo hoje está buscando um cantinho que diz que é a casa de Deus. Hoje a gente vê as pessoas abrindo um espaço, criando um movimento espiritual, religioso, dizendo que é Deus, e coloca ali: casa de Deus, lugar da bênção, templo onde Deus habita, venha buscar a Deus. Todo mundo hoje quer montar seu espaçozinho, sua casinha, dizendo que é de Deus. Todo mundo hoje quer cobrar 10% de você, dizendo que é para Deus. Todo mundo hoje quer manter um patrimônio, um império, o seu reino, dizendo que é o reino de Deus. Todo mundo hoje quer o seu grupinho, quer o seu ministério, quer a sua posição de líder, quer a sua autoridade sobre o povo. Todo mundo hoje está atrás disso. Abrindo, aí o cara vai e abre um espaçozinho, aí começa a dizer que Deus está curando, vai libertar, Deus tem uma promessa, Deus vai fazer. Aí o povo tudo atrás de solução de problema, o povo tudo atrás de resolver suas necessidades. Aí se encantam por essas fábulas, são levados por aquilo que querem ouvir e vão atrás dessas promessas, dessas bênçãos, dessas prosperidades, desses milagres de Deus, e terminam o quê? Sendo escravizado, entrando em maldição, se perdendo de Deus, vivendo uma vida em fábulas dentro desses ambientes privados da verdade, achando que Deus está ali operando na vida dele e vivendo na mentira. E as pessoas não param para usar a razão, o entendimento, o senso crítico para analisar. As pessoas estão ali, irmãos, achando que Deus vai dar a benção a ele porque ele está numa campanha de 7 semanas. Não, Deus vai me dar a minha bênção porque eu estou indo para a igreja. Eu fiz um pacto, eu fiz um voto. Eles pegam isso lá do Velho Testamento. Porque eu peço para você examinar e analisar no Novo Testamento, onde é que tem Jesus ou os apóstolos orientando alguém a viver isso que vocês vivem dentro das igrejas. Eu peço a vocês para analisar aqui no Novo Testamento, onde está revelada a verdade que precisamos conhecer para ser liberto por Jesus. Eu peço a você para analisar dentro da doutrina de Cristo que os apóstolos pregaram.
Aonde tem alguém ensinando alguém a ir para algum lugar chamado Igreja Casa de Deus? Aonde tem os apóstolos orientando e instruindo alguém a ir para alguma campanha, fazer pacto, voto, subir monte para buscar a Deus, a bênção de Deus? Aonde tem os apóstolos ensinando alguém a estar dentro de alguma igreja, instituição, para ir adorar a Deus? Porque ali é o templo. Eu pergunto a vocês, vocês que ficam com essa conversa mole, dentro dessa mentira, desse engano, de que não é a casa de Deus, é a casa de Deus, vou buscar a Deus, vou adorar a Deus. Eu pergunto a você está vivendo isso ensinado por quem? Eu pergunto a você, Jesus te ensinou isso? Jesus ensina isso na palavra dele? Tu ir buscar a Deus em alguma casa que diz que é de Deus? Tu ir adorar a Deus? Jesus ensinou alguém a adorar a Deus indo para algum lugar? Estando em algum lugar? Jesus ensinou alguém a buscar a bênção de Deus fazendo alguma campanha, pacto ou voto? Jesus ensinou alguém a ir para algum lugar que ele disse que era a casa de Deus para encontrar Deus? Então, isso que você está vivendo é mentira. E se você quer continuar na mentira, é uma escolha sua. Mas no final, vem a consequência dessa escolha. Agora você pode estar satisfeito, tranquilo, vivendo a conveniência, na mentira de que é de Deus, está servindo a Deus. O pior não é o agora, é o depois. O final vem. A realidade vem. E todos vão conhecer a verdade que muitos negaram. Só vai prevalecer no final do labor desta vida, quando deste mundo partir, aqueles que estão em Cristo, na verdade, que é a sua palavra, o evangelho que ele pregou. Só prevalecerá os que estão em Cristo. Não é os que estão em nenhum outro lugar, seja qual for ele. Só vai prevalecer quem está em Cristo. Porque o lugar da vitória, o lugar de encontrar Deus, o lugar da bênção, o meio de vida com Deus, o lugar de receber a Deus, de encontrar Deus, é Jesus. É Jesus. É Jesus. E em Jesus, não em nenhum outro lugar o meio. Está entendendo? Então o povo precisa ser instruído, ser orientados. E aí, Rony? Vai lá. Então está entendendo? O povo precisa ser instruído e orientado. É preciso homens com compromisso com a palavra, com o evangelho. É preciso homens que não busquem o bem, a prosperidade, a multiplicação de pessoas nos seus ministérios. É preciso homens que estejam prontos a serviço do reino de Deus para fazer discípulo para Cristo, não discípulo deles dentro das igrejas deles. É preciso homem com compromisso para se desgastar, para se colocar em disposição, se expor pelo evangelho, para levar esse evangelho ao conhecimento de todos. É preciso homem que esteja pregando a verdade do evangelho para levar o povo ao conhecimento do caminho para Deus, não pregando conceitos e princípios de religião para levar o povo para a religião deles. Os profetas de Deus, eles não estão compromissados com nenhuma instituição religiosa para pregar em nenhum ministério, em nenhum púlpito de igreja. Os profetas de Deus estão compromissados com o evangelho de Cristo, para pregar esse evangelho nas ruas, nas casas, em todos os lugares, a todas as pessoas, para que possam conhecer a verdade, por onde serão libertos. Os profetas de Deus, eles não saem por aí profetizando, dizendo assim: Deus me disse, Deus me revelou, Deus me entregou, Deus está decretando, Deus está mostrando. Os profetas de Deus, eles saem pelo mundo dizendo: assim diz as Escrituras, está na palavra, creio na palavra. O Evangelho ensina assim. Os profetas de Deus, eles pregam a revelação que já está revelada nas Escrituras, a partir de Cristo.
não sai pregando revelação extraoficial, revelação quentinha do céu, veio agora uma revelação. Isso tudo é trabalho de Satanás, que criou esses falsos profetas para trazer uma direção para o povo, como se fosse de Deus, através de visão e de revelação. Enquanto que Deus quer que a gente leve para o povo a direção de Deus, que já está revelada aqui, na palavra. Todo aquele que se faz profeta como do Velho Testamento é mentiroso. Não tem mais o ofício do profeta do Velho Testamento. O Velho Testamento precisava de profeta porque a verdade de Deus estava sendo revelada ainda. E tinha que ser através dos profetas que Deus usava. Mas agora a revelação de Deus já foi concluída, irmão. Já foi concluída. Eu não preciso de profeta para trazer a revelação de Deus. Eu preciso buscar conhecer a revelação de Deus aqui. Já está revelada, concluída e fechada. Não tem revelação extra. Por isso que o diabo enganou os milhares de multidão de pessoas dentro da Adventista do sétimo dia, porque estão acreditando nas profecias de Ellen Goldwhite. Por isso que o diabo está enganando os milhões e milhares de pessoas dentro do sistema religioso Testemunho de Jeová, porque estão acreditando nas profecias de Charles Taze Russell. Por isso que o diabo está enganando e levando para o inferno, perdido de Deus, do caminho de Deus, milhões e milhares de pessoas dentro da doutrina espírita, porque estão seguindo as revelações que foi dada a Allan Kardec, dizendo que é a revelação de Deus, pelos espíritos enganadores. Por isso que o povo está preso dentro do sistema católico romano, perdido da direção de Deus, porque estão sendo guiados pelas tradições, pelas revelações dos papas e dos padres, que dizem que foi Deus que falou. Por isso que os evangélicos estão perdidos da direção de Deus, porque no sistema religioso evangélico, eles estão seguindo homens, revelação de homens, profetas, que diz que Deus está revelando, dando visão, dando a eles revelação. Por isso que estão perdidos, irmão, porque não são prudentes para buscar a revelação de Deus, aonde encontramos aquilo que já está revelado. Por isso que os cristãos, os que estão em Cristo, eles estão na direção de Deus. Porque eles não estão sendo guiados por direção de homem, revelação de homem, doutrina de homem, nem por meio de igreja. Eles estão guiados por Cristo, na verdade e pela verdade. Porque o Espírito Santo nos guia na verdade e pela verdade. O Espírito de Deus não guia ninguém por profeta, por igreja, por doutrina de homem, por nada neste mundo. É pela palavra. E quem não está na palavra não é de Deus, está perdido de Deus. Quem não está na palavra está vivendo o mundo mentiroso de Deus. Conheça a Deus e saia desse mundo mentiroso que você pensa que é de Deus. O mundo verdadeiro de Deus não é o mundo igreja religião. O mundo verdadeiro de Deus é Cristo. Quem está em Cristo está em Deus. Quem está em Cristo está guiado por Deus, está na bênção de Deus. Esse é o mundo verdadeiro de Deus. Jesus, a palavra dele, quer ser de Deus e não do mundo? Porque o mundo jaz no maligno. Mas quem está em Deus, está em Cristo. Quem está em Cristo, aliás, está em Deus. O mundo jaz no maligno. Isso quer dizer que toda a humanidade está dentro da influência, da cegueira espiritual do diabo. Só os que estão na luz, no mundo de Deus, que não está no governo do maligno, é os que estão em Cristo. Aprendeu isso? Não é os que estão em igrejas, que dizem assim, não, eu não sou do mundo, porque eu estou na igreja. Ei, só é de Deus quem está em Cristo. Pode estar a igreja católica, evangélica, espírita, mormon, é do mundo, irmão. O diabo está se andando, o diabo está governando com a mentira dentro dessas religiões. Você não tem que estar dentro de uma igreja para ser de Deus. Se você quer ser de Deus, tem que conhecer a verdade e estar na verdade. A verdade é Cristo. Estando nele, eu estou em Deus. Eu saio do mundo. Não tenho mais vida presa por Satanás. Quando eu estou em Cristo, não sou mais propriedade do diabo. Eu sou propriedade de Deus, selado pelo Espírito Santo, guardado para a promessa, como o povo de Deus que vai subir ao céu. Em Cristo, não em igrejas alguma. Então entenda isso, reflita, e que Deus continue abençoando vocês. E eu peço a vocês, analise o conteúdo das informações que eu levo. Busque o princípio de onde eu tiro isso.
Eu estou falando isso baseado aonde? Na palavra. Se você quer questionar, usa a palavra para a gente trabalhar o questionamento. Vamos trabalhar com um argumento plausível da palavra. Vamos trabalhar pelo princípio da fé, que é a palavra. Amém? Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.